Saudação, queridos. O diácono Paulo aqui falando. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Hoje eu quero meditar com vocês em mais uns versículos bíblicos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Este vídeo aqui não será demorado e estará indo para o nosso canal no YouTube, tá bom? Se os irmãos não são inscritos, se inscreva lá, Diácono Paulo César. Hoje eu quero falar com vocês qual foi o pecado de duas cidades pareadas, Sodoma e Gomorra, e por que elas foram destruídas. Os irmãos sabem? Vamos ler a palavra de Deus? Eu não vou ler no capítulo certo, no livro certo, que fala a respeito da destruição, mas eu quero ler com vocês, porque esse capítulo é em Gênesis capítulo 19, tá? Que vai falar sobre a história, porque eles foram destruídos. No momento que eles foram destruídos, mas não conta detalhes do porquê realmente eles foram destruídos. Só um detalhinho que fala que as cidades cheiravam mal às narinas de Deus, porque todos eram iníquos, né? E os irmãos sabem que dentro desse contexto, certa feita, Deus enviou 2 anjos para destruir e salvar Ló. Destruir as cidades e salvar Ló, né? Porque Ló, nós vamos aprender dentro da Bíblia hoje, que era um homem justo. Ele não foi salvo por causa de Abraão. Ele também era um homem justo, tá bom? Vamos aprender dentro da palavra de Deus. Quero ler com vocês Isaías capítulo 1, o versículo 10. Isaías capítulo 1, versículo 10. Interessante, né, amados? O que a palavra de Deus vai dizer em Isaías tratando de Gênesis? Por isso que a Bíblia, ela se completa, né? Tem pessoas que gostam de ler só o Pentateuco. Outros tais gostam de ler e pregar só. Eu conheço pregadores que pregam só o Novo Testamento e esquece do Velho também. Então vamos lá, Isaías capítulo 1, versículo 10. Está escrito assim a palavra de Deus. Paz do Senhor para todos os irmãos que estão chegando. Isaías capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. O profeta Isaías já percebe uma nação pecaminosa, já percebe um culto hipócrita dentro de Sodoma, dentro de Gomorra. Cabe ressaltar que a Bíblia não está em ordem cronológica. Então, esse Isaías talvez já está tratando de algumas advertências, né, de Sodoma e Gomorra, e depois veio a destruição, tá, irmãos? É interessante isso aqui. Eles faziam cultos totalmente distorcidos do que o Senhor queria, né? E por isso o profeta Isaías advertiu eles: olha, ouve a palavra do Senhor, vós príncipe de Sodoma, prestai ouvido à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Mas eles não davam ouvidos. Então nós já percebemos que eles tinham um culto pagão, né? Existia idolatria dentro de Sodoma e Gomorra, tá bom? Jeremias também vai falar sobre isso, nos profetas chorão, né, o profeta das lágrimas, porque ele pregava, ele falava, e infelizmente é igual hoje, muitos não dão crédito à voz do Senhor. Então o homem natural, ele se explode, ele começa a chorar, ele começa a lamentar e fala: Deus, faz igual Moisés, esse povo não ouve o Senhor e não ouve a mim. É complicado. Jeremias, amados, capítulo 23, preste atenção no versículo 14. Se você quiser depois marcar na sua casa e estudar, eu achei interessante. Mas nos profetas de Jerusalém, olha para você ver,
Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Observe este versículo. Deus usando a boca do profeta Jeremias para demonstrar o tanto de falsos profetas que tinha em Jerusalém, né? Em Jerusalém, quer ver, olha, deixa eu ver se é só Jerusalém. Fortalece as mãos dos malfeitores para que não se converta como cada um da sua maldade, todos eles se tornaram para mim como Sodoma. Isso mesmo. Então Israel estava se tornando o nível de falsos profetas, o nível de falta de temor, igualzinho Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra foi destruído. Outro detalhe do versículo 14 que está falando que, olha, eles fazem coisas abomináveis, horrendas, cometem adultério, né? Cometem adultério, não honra mais o casamento, andam com falsidade, fortalece a mão dos malfeitores. Eles sempre apoiam o que é mal. Sodoma e Gomorra foi destruído. Um dos motivos também foi para isso. Eles apoiavam os malfeitores, eles acoitavam o erro do seu próximo, eles faziam tudo que era mal aos olhos do Senhor, né? Tudo que era mal aos olhos do Senhor. Isso é triste. Observe que quando se trata do Velho Testamento, a rigidez da lei era terrível. Se uma pessoa, por exemplo, vê-se que alguém roubou, vê-se que alguém foi pego em ato de adultério, chamava os principais lá, os soldados de Israel, prendia eles, levava até o sacerdote, levava até os profetas e tinham que fazer alguma coisa. E eles consultavam a Deus, Deus falava, apredeja eles. Aí Sodoma e Gomorra acoitava cada dia mais os pecados e se enchiam de peso. E a Bíblia diz que Israel, aqui em Jerusalém, os profetas de Jerusalém, melhor dizendo, estavam nas mesmas práticas. Interessante. Defendendo os malfeitores, acoitando os erros dos malfeitores. E aí foi só deixando a ira de Deus se acender, o cálice da ira de Deus se acender. Se tratando dos dias de hoje, não é muito diferente. Quantas pessoas dá mais honra para os profetas, que muitas das vezes podem ser falsos profetas, por causa de que, Diácono Paulo, falso profeta? Porque está igualzinho aqui, Sodoma e Gomorra. Pessoas que têm vários casamentos, pessoas que machucam suas esposas, homens, que não trabalham, que não honram o casamento, que não paga, que mente. Como esse vai ser um profeta de Deus, sendo que as práticas, as obras dele é tudo inúteis, é tudo parecido com Sodoma e Gomorra? Falsos mestres, falsos profetas, dependente se é pastor, se é presbítero, diácono, qualquer coisa. Se as suas práticas, se as suas obras não coincidem com o que Deus tem para eles, que é usar, né, tanto na sua casa como em qualquer outro lugar, o testemunho tem que ser o mesmo. Porque a unção do Espírito Santo, ela não entra em nós só quando a gente está dentro do tabernáculo. É interessante que eu vou para fazer um estudo e Deus começa a soprar dentro de mim coisas diferentes. Eu estou falando com os irmãos a respeito do que Deus está falando. Então nós devemos priorizar ser homens de Deus e mulheres de Deus verdadeiras, para que nós não venhamos ser destruídos como Sodoma e Gomorra. Tá? É por isso que a Bíblia diz que no final dos tempos vai ser destruído com fogo. Com fogo. Porque o nível de pecado, quando o Senhor destruir tudo, vai ser paliativo. Tá? Sodoma e Gomorra. Lemos Jeremias capítulo 23 e descobrimos esses detalhes no versículo 14. Agora vamos ler também outro profeta interessante que eu amo. Ezequiel capítulo 16.
Observe, queridos. Olha que eu li os 3 profetas maiores, hein? Eu nem li Gênesis 19. Esse aqui é o capítulo 16, versículo 49. Vamos lá. E a palavra do Senhor está escrito assim, queridos. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e necessitado. Viu, amados? No momento que eles tinham fartura, eles estavam pouco se importando com aqueles que não tinham nada. Não honravam o pobre necessitado, massacravam, deixavam eles morrer de fome. Nós devemos ser diferentes de Sodoma e Gomorra. O erro deles, talvez para eles era normal, causou para eles morte eterna. Porque a Bíblia vai dizer que eles estão... a destruição deles não foi só física. Tá? A destruição deles vai levar eles todos para o inferno. É a Bíblia que diz. Existia também a questão de sodomia. A questão de, como o apóstolo Paulo diz, sobre questão de fornicação, né, sexo, e se tratando de Sodoma e Gomorra, eles faziam sexo fora do natural que eles foram feitos, né, com homens com homens, mulher, era uma bagunça danada, e além disso, eles faziam tudo aquilo que eu já mencionei, e no versículo 49 diz que eles também tinham soberba, tinha fartura, mas não cuidavam e não priorizavam também os pobres e os necessitados. Quantos de nós, se nós não vigiarmos, não compadecemos dessas almas? Não compadecemos dessas pessoas que precisam? Quantas igrejas ricas não compadecem de almas? Eu vi uma igreja esses dias para trás que deu uma cesta básica, que dá a cesta básica direto para as pessoas. Que lindo! Que lindo! Mas quantas têm condições de não dar nada? Pelo contrário, as pessoas vão lá para ouvir os cultos. Eu estou falando dentro da igreja, não estou falando fora. Vão lá, muitas vezes entra até mendigos e é expulso porque tem seguranças policiais disfarçados. Vão lá as pessoas que querem levar e começam a pregar: olha, você tem que dar o seu carro, você tem que dar muito mais do que dízimo e oferta, muito mais. Sai daqui liso, a sua fé vai fazer você ter mais. Mas para quê? Se fosse para ajudar todo mundo e ninguém fosse necessitado de nada, amém. Mas aí você vê só os obreiros ricos e os membros do nada. Eu não estou aqui para desfazer a fé dos irmãos a respeito de igreja. Eu amo igreja. Eu acho que a igreja, nós devemos ser um corpo. E o corpo tem que estar dentro da igreja louvando o Senhor, fazendo a obra do Senhor. O membro não vive fora do corpo em vida. Um membro é simplesmente um membro e morre se ele se separar do corpo. Mas nós devemos priorizar e tomar muito cuidado com os detalhes que Sodoma e Gomorra morreu, foi destruído, foi para o inferno, para nós não cair lá. E muitos detalhes, o pessoal fala: foi só por causa do pecado fora do uso natural. Não. Soberba, outros detalhes que eu informei ali, idolatria. Cuidado, porque a ira de Deus se acendeu terrivelmente. Alguns acreditam que o Mar Morto foi aonde que Sodoma e Gomorra foi destruído. Por isso que lá não há vida. Outros acreditam que é o fundo do Mar Morto, bem perto do sul do Mar Morto, aonde foi Sodoma e Gomorra. Observe também, queridos, esse é um versículo chave. Mateus capítulo 11, versículo 23. Já estou encerrando. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu?
Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Interessante, né, amados? Cafarnaum era uma cidade com pouca fé. Duvidaram da fé, duvidaram do que Jesus estava pregando. Então, os sinais e os milagres que Jesus fez foi reduzido. Não fez igual nas outras cidades. Mas ele conta uma coisa que me chama a atenção. Ele diz que se em Sodoma tivesse acontecido as mesmas coisas que eu fiz aqui, talvez a cidade não seria destruída. Glória a Deus. Então, dentro dessa afirmação de Jesus, nós podemos dizer, por exemplo, que se Jonas tivesse morado na cidade e pregado, talvez ele se convertesse, vai saber. Alguma coisa poderia ter acontecido. Porque Ló, ele esteve na cidade, não se contaminou na cidade, mas ele não foi um profeta para pregar e converter esse povo. Então, muitas das vezes, nós precisamos de ter homens de Deus, de ter profetas de Deus, de ter servos humildes de Deus, para falar: se converta, igreja, se converta, obreiro, se converta. Não é dessa forma, você não está enganando a Deus. Eu tenho vários casamentos. Você não está enganando a Deus, isso é pecado, isso é abominável. Eu não sei compadecer do meu próximo. É abominável, está sendo Sodoma, Gomorra. Está sendo habitantes que... eu quero ir naquela igreja por causa de irmão tal, ele é uma benção. Eu loto a igreja? Sim, eu vou e loto as igrejas, porque aquele lá é diferente. É idolatria. Existem muitas coisas que você está enganado. Se você não compadecer do seu próximo, se você fazer idolatria, se você defender aquele que é bandido, que é malfeitor, você está cometendo atrocidades antibíblicas. Mas é meu amigo. Antibíblicas. E se tratando a parecer como Sodoma e Gomorra. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Observe o versículo 24 aqui de Mateus capítulo 11, versículo 24, achei muito interessante também. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Cafarnaum, onde Jesus morou 3 anos. Mas, presta atenção em nome de Jesus, vou falar aqui, louvado seja o nome do Senhor. Sodoma e Gomorra, Jesus estava pregando, fazendo milagres e prodígios, e eles negando. A Bíblia diz que terá menos rigor para Sodoma, que não ouviu o evangelho, não ouviu as pregações, do que para Cafarnaum. Vou repetir, haverá menos juízo no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma, que foi aniquilada e destruída, do que para Cafarnaum, que Jesus morou. Diácono Paulo, o que é isso? Não estou entendendo nada. Tá não? Será aí mais específico. As oportunidades que nós temos em conhecer o Evangelho, as oportunidades que nós temos de ter a Bíblia, 66 livros. E muitas das vezes as pessoas preferem ser crentes falsos, ser falsos profetas, ser falsos ensinadores, ser falsos levitas, ser falsos instrumentistas, ser falso. Se você for, terá menos rigor para Sodoma do que para você, porque Deus quer fazer milagres, Deus quer usar pessoas, Deus está usando pessoas. E muitas das vezes você não está deixando Deus operar como Ele quer. Então, quanto mais a gente conhecer a palavra, quanto mais tempo você está na igreja e falar, eu sou crente porque eu estou tanto tempo na igreja. E se você estiver sendo uma vergonha para Deus, cheirando mal nas narinas de Deus, terá menos rigor. E para finalizar, 2 Pedro,
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 7. Olha aqui porque Deus livrou Jó. Olha porque Deus livrou Jó. E livrou o justo Ló. Ló, tá? E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ele era justo. Deus não livrou ele por causa de Abraão. Ele era o pai da multidão, mas eu livrei o sobrinho. Não. Livrou ele, amados, porque ele também era um homem que desviava dos maus caminhos, das maus influências. E deve ser muito sofrido para quem conhece a verdade, para quem vive com Deus, passar por essas tribulações, passar por esses libertinais e etc, e se desviar. É o que nós vivemos no dia de hoje. Um servo de Deus hoje é muito difícil, porque tem muitas trevas. Mas Ló conseguiu. E eu creio em nome de Jesus que você vai conseguir também ser uma diferença nessa terra. Cuidado. Muitas das vezes, os que ganham mais influência, os que ganham mais foco, mais oportunidades, são aqueles que são falsos. Porque se uma igreja está toda falsa, se uma igreja está toda sem Deus, vai querer um sem Deus também. Mas quando você é verdadeiro, a verdade liberta. Shalom, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.